Tem algumas situações que às vezes seu parceiro ou sua parceira vai explodir e você nem vai entender o que aconteceu. Mas no final das contas, e aí? De quem que é a culpa quando ele ou ela explode? E quando explode a gente sabe, né? Que voa coisa para tudo quanto é lugar. E aí? Fica comigo na aula de hoje que você vai entender de quem que é a culpa quando o seu parceiro ou sua parceira explode e o que você pode fazer nessa situação para você poder, primeiro, não se machucar e segundo, às vezes, conseguir ajudar ele ou ela. Seja muito bem-vindo à aula 39 do programa Blindagem Emocional. Muito bom estar aqui com você. Antes da gente começar, vai lá, pega seus fones de ouvido, seu papel, sua caneta para você fazer as suas anotações. Envia esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Essa é a maneira de você também estar ajudando o outro diante do desafio dele. E lembra também de dar aqueles 2 toquinhos na tela aí, dar aquele like, curtir seu vídeo. Essa é a maneira de você me dizer que o conteúdo que eu estou produzindo aqui para você está sendo verdadeiramente importante. Beleza? Então vamos lá, vamos para a aula. E aí, de quem que é a culpa quando ele ou ela explode? Sempre no relacionamento vai ter um dos lados que é muito mais emocional ou é mais emocional do que o outro, né? Normalmente a gente vê isso quando a gente lida com as mulheres. As mulheres têm um temperamento mais emocional que os homens. Mas como eu já disse em outras aulas anteriores, isso tem mudado bastante, tem mudado muito. E hoje nós vemos também homens que têm um temperamento mais emocional do que racional. Mas, e aí? Não interessa se é ele ou se é ela. Quando o seu parceiro ou a sua parceira explode, e aí? No final das contas, de quem que é a culpa e como é que você vai lidar com isso tudo? E eu quero trazer aqui para você algumas coisas bem interessantes que no final das contas você vai entender o porquê que às vezes isso tudo acontece e como que você lida com isso da melhor maneira possível. O meu objetivo aqui com você é fazer com que diante de uma situação como essa, você não saia machucado e também você consiga ajudar o outro de maneira assertiva. Eu sei que é muito difícil conseguir ajudar o outro quando o outro acaba explodindo, às vezes numa situação caótica, de uma briga, de uma discussão, ou no momento que ele ou ela não está tão legal. Então vem comigo que você vai entender isso tudo. Então vamos lá, em um relacionamento, como eu disse, um dos lados ele sempre vai ser mais emocional. E esse lado emocional ele tem uma probabilidade muito maior de ter aí picos, seja de discussões, de explosão, de euforia. Tanto para o lado da alegria ali, de repente estar muito alegre, quanto de repente estar muito triste. Às vezes ele ou ela está muito animada, às vezes ele está com muita raiva. Então entenda que o emocional, ele não é de todo negativo nem de todo positivo, mas o lado emocional, ele consegue ir e voltar às vezes em picos, tanto de alegria, quanto de tristeza, quanto de raiva, quanto de medo. Então ele tende a passar por esses pontos às vezes de uma maneira muito forte. E saber lidar com esse tipo de perfil é muito importante para que você mantenha um relacionamento saudável e isso não cause um problema ainda maior para vocês. E o segundo ponto é você entender que o emocional ele acaba que ele não vai de 0 a 100 em 2 segundos. A gente acaba brincando, né? Às vezes fala assim, poxa, minha mulher ela vai de 0 a 100 em 2 segundos, mas acaba que tem algumas situações que precedem, tem algumas situações que antecedem isso tudo. Então, acaba que quando você chega às vezes em casa, que a sua esposa ela tá nervosa, que ela já tá estressada, você mulher aí, né? Às vezes quando você já tá estressada é porque você estava fazendo um monte de coisa, ou senão quando você chega, você passou o dia inteiro trabalhando e de repente você chegou em casa e ainda tinha algumas coisas para fazer e acaba que o seu parceiro ou a sua parceira, ele consegue perceber, você aí do outro lado, entenda e observe o seu parceiro ou sua parceira, observe o outro. A todo momento ele vai estar te dando aí alguns indícios do estado emocional dele. Então, quando você chega em casa, você olha para o seu parceiro, você consegue enxergar nele como que ele está. E isso, como eu já disse em outras aulas, nas aulas anteriores, isso é um indicativo de inteligência emocional. É não só você gerir as suas emoções, mas conseguir identificar os sentimentos do outro. Então, você precisa entender e olhar para o outro e fazer uma análise rápida. E como é que o meu parceiro está? Ele está bem ou ele não está? E depois que eu percebo que ele está ok, às vezes não está nem para lá nem para cá, eu chego com muito mais cuidado.
ou quando eu já percebo que ele está estressado ou que ela está estressada, eu já chego com muito cuidado, eu me conecto o mínimo possível. Como assim? Eu chego, cumprimento, mas eu evito ficar explanando. E aí, o que aconteceu? Parece que você está nervosa. Deixa essa situação acalmar para você conseguir entender o que está acontecendo. Eu vou falar mais sobre isso no final da aula de hoje. Então vamos lá, nem sempre o problema é você. Uma das coisas que mais acontece quando chega nesse ponto ali de explosão, o outro explode e acaba sobrando para todo mundo que está ao redor, é essa outra pessoa que foi atingida, ela ficar se perguntando, mas o que eu fiz de errado? O que será que eu fiz? Nossa, eu fiz amor, eu fiz alguma coisa? Foi alguma coisa que eu fiz? Não tenho certeza, não fui eu, né? Foi aquilo outro que eu fiz. Então acaba que a gente começa a se culpar. E às vezes, entenda, às vezes a culpa não é sua daquela situação ter acontecido. Então, entenda que no momento da explosão, explodiu, sua esposa, seu esposo, seu parceiro, sua parceira, explodiu. Isso não é a hora de entender. E aí, será que a culpa é minha? Esse não é o momento de você entender isso. Esse é o momento de você trazer o quê? De você vir com a mangueira para resfriar o local. E como é que você vai resfriar o local nesse ponto? Como é que você vai conseguir acalmar essa situação? Espere o outro iniciar o diálogo. Então, como é que você vai acalmar essa situação? Como é que você vai acalmar o seu parceiro, a sua parceira? Como é que você vai acalmar ele depois que ele já explodiu? Então, primeiro eu quero que você não se culpe. A culpa sendo sua ou não, primeira coisa, não se culpe. A gente ainda vai entender o que está acontecendo. E agora, nesse segundo ponto, eu quero que você deixe a situação rolar e seja o mais neutro possível. E deixe com que o outro inicie o diálogo. Deixe com que ele inicie o diálogo no momento que ele achar mais oportuno. E olha só, eu falei diálogo, porque normalmente quando o outro explode, ele começa a falar um monte de coisas. E quando ele está falando um monte de coisas, o mais sensato é que você deixe ele desabafar. É como se fosse uma panela de pressão. E tem muita pressão saindo ali daquela panela, tem muita pressão. E não adianta você querer tampar. Se você tampa, que é quando a gente começa a argumentar com a pessoa que está estressada, a pressão interna da panela fica ainda maior. Então esse não é o momento de argumentar, esse não é o momento de dialogar. Qual que é o momento de dialogar? Quando essa pessoa já diminuiu a frequência, ela já está mais tranquila, ela já está menos estressada, você percebe que ela já acalmou, você percebe que às vezes ela está até cansada de tão estressada, de tão nervosa que ela ficou, e aí é a hora de você perguntar. A melhor maneira de você entrar, e a melhor maneira que eu percebi no meu relacionamento e que eu vejo com os clientes aqui, é você perguntar para o outro. E aí, você está a fim de conversar sobre o que aconteceu? Se ele ou ela falar que não, tá tudo certo, a vida continua. Você continua falando e conversando sobre outras coisas do dia a dia, sobre outras coisas que estão acontecendo ali no momento. Se você está cuidando do seu filho, da sua filha, vai falar do filho da filha. Se está assistindo a TV, vai falar do que está rolando na TV. Se aconteceu alguma coisa no seu dia, é a hora de você trazer aquilo que aconteceu para o seu dia. Falar, aconteceu isso. Eu tiro o foco da conversa. E aí mais tarde ou em outro dia, você chega e pergunta, percebi que naquele dia você ficou muito estressado, eu não entendi muito o que aconteceu, e aí você quer falar sobre isso hoje, depois que você acalmou um pouco mais? Ou seja, eu não estou chegando falando que a culpa foi sua, a culpa foi minha, você causou isso, eu fiquei triste, não sei o que lá. Dar a abertura para o outro expor a situação, mas o outro expor a situação na hora que ele achar mais oportuno, na hora que ele tiver vontade para falar sobre tudo aquilo. E agora eu quero fechar aqui com a cereja do bolo, com algo que se você tiver ido embora, quem foi embora antes desse ponto aqui, saiu perdendo praticamente o vídeo quase todo, a aula quase toda. Que é você entender que às vezes nem o outro sabe o que aconteceu. Na maioria das vezes que a gente explode, que a gente surta, que a gente joga tudo pra cima, na verdade, no final das contas, quando a gente para pensar, a gente nem sabe por que a gente chegou naquele ponto. A gente nem sabe por que a gente ficou tão estressado e por que a gente fez o que a gente acabou
fazendo. Então entenda que quando o seu parceiro ou a sua parceira chegar para você e falar assim, ó, eu nem sei direito o que aconteceu, nem sei por que eu fiquei daquele jeito, meu dia foi cansativo, meu dia foi estressante, e aí eu cheguei em casa, e aí o cachorro tinha feito cocô no lugar errado, e aí eu explodi. Então você entende que aquilo na verdade foi ali uma gota d'água, mas ela nem entende o porquê que aquilo tomou uma dimensão tão grande. Então quando o seu parceiro chegar para você, o seu parceiro ou sua parceira chegar para você e falar assim, ó, eu nem sei por que eu fiquei daquele jeito, entenda que em alguns momentos realmente ele não sabe. Tem alguns momentos que eu tenho certeza, imagina aí, para pensar você aí do outro lado, algum momento que você explodiu, que você ficou às vezes super estressado, super nervosa, nervoso, e no final das contas, quando você acalmou e foi parar para pensar, falou assim, poxa, eu acho que eu fiquei mais estressado do que eu precisava, eu acho que nem precisava daquilo tudo. Eu mesmo tenho algumas lembranças de alguns momentos que depois que eu acalmei, eu falei assim, caramba, nossa, mas pra que eu cheguei naquele ponto? Pra que eu fiquei tão nervoso daquela maneira? Seja dentro do relacionamento ou seja em outra área da nossa vida. Então eu vou recapitular aqui com você rapidinho. Então, um dos lados do relacionamento ele sempre vai ser mais emocional do que o outro. E esse lado mais emocional ele tem uma tendência, uma probabilidade maior de ter essas explosões. Segundo ponto, perceba, preste atenção, analise o seu parceiro e a sua parceira. Normalmente ele dá alguns indícios ali antes dele explodir que as coisas não estão tão legais. Terceiro ponto, nem sempre o problema vai ser você aí do outro lado. E o quarto ponto, não se culpe se o problema não for seu. Então faz aquela breve análise ali, se você realmente chegar à conclusão que o problema não é seu, não fique se culpando, tá bom? O quinto ponto é espere o outro acalmar para vocês iniciarem um diálogo. E o último ponto é que às vezes realmente entenda e acredite. Às vezes nem o outro sabe por que ele explodiu, por que ele chegou naquele ponto que ele acabou chegando. Tá bom? Então, mais uma vez, chegando aqui no final dessa aula, eu quero que você aí do outro lado entenda que o que eu falei aqui cabe não só para o seu relacionamento amoroso, isso cabe também para as discussões que existem no seu âmbito familiar, nas discussões que existem dentro do seu ambiente de trabalho, tá bom? Então, tudo que eu trouxer aqui para você relacionado à parte amorosa, eu quero que você se esforce aí do outro lado para você encaixar essas situações, essas dinâmicas aqui em o máximo de situações possíveis que você conseguir. Foi muito bom estar aqui com você. Amanhã eu te aguardo na aula 40 de 40. Poxa, já passaram 40 dias, o tempo voou. 40 dias aqui que eu fiquei aqui com você todos os dias, me conectando e trazendo conteúdo. Muito gostoso. Amanhã é o dia 40. Tamo junto, até amanhã. Um beijo enorme no seu coração. E só para não perder o hábito, se ficou alguma dúvida em relação à aula ou algum exercício, me envie uma mensagem através da plataforma que você estiver me assistindo. Tchau, tchau.